Algumas histórias de terror parecem apenas lendas, até que alguém decide contar como elas realmente aconteceram. As histórias que você vai ouvir agora são relatos enviados por pessoas comuns que passaram por experiências difíceis de explicar. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. E se você já viveu algo estranho ou assustador, pode contar nos comentários ou enviar sua história para o e-mail que está na descrição. Quem sabe o seu relato não aparece em um próximo vídeo aqui no canal. Agora apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para ouvir histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos e isso aconteceu em Campinas. Eu apaguei tudo, sem exceção. Arquivos, fotos, histórico, tudo. Passei horas revisando, garantindo que nada tivesse ficado, porque aquilo não podia existir, não podia estar em lugar nenhum. Eu achei que tinha resolvido, que tinha acabado, que finalmente aquilo tinha ficado no passado, mas não ficou. Na primeira noite, eu percebi algo estranho. Meu celular estava mais lento, abrindo coisas sozinho. Achei que era bug. Ignorei, mas no dia seguinte, veio o primeiro sinal. Uma pasta, na tela inicial, sem nome. Eu não tinha criado, eu tinha certeza. Fiquei olhando alguns segundos, coração acelerando. Algo dentro de mim já sabia, mas mesmo assim, eu abri. E lá estava, tudo, exatamente tudo. Cada arquivo, cada detalhe, cada coisa que eu tinha apagado. Meu corpo inteiro gelou. Eu fechei na hora. Respiração pesada. Mão tremendo. Entrei de novo. A pasta sumiu. Como se nunca tivesse existido. Passei o resto do dia tentando entender. Sem conseguir. Até que à noite aconteceu de novo. A tela acendeu sozinha. A pasta apareceu. Eu não toquei, mas ela abriu, sozinha. E dessa vez, tinha algo a mais. Um arquivo novo. Eu não lembrava dele. Nunca tinha visto. Meu coração começou a disparar. Eu sabia que não deveria abrir, mas abri. E naquele momento, eu congelei. Porque era recente, muito recente. Não era do passado, era atual. Meu nome é Lucas, tenho 31 anos, moro em Belo Horizonte e eu nunca contei isso para ninguém. Tem uma coisa que eu fiz há alguns anos que eu simplesmente enterrei. Não falo sobre, não penso sobre, ou pelo menos tento não pensar. Eu só segui a vida, como se nada tivesse acontecido. Mas parece que não ficou no passado. No começo, eram coisas pequenas. Barulhos na casa à noite. Estalos. Passos leves no corredor. Achei que era coisa da casa mesmo. Vento, madeira, essas coisas. Mas com o tempo foi ficando estranho. Mais frequente. Mais perto. E sempre quando eu estava sozinho. Sempre no silêncio. Principalmente quando eu lembrava. E eu lembrava, mesmo sem querer. Foi aí que começou a pior parte. Eu comecei a perceber que os sons não eram aleatórios. Eles eram específicos, como se alguém estivesse refazendo exatamente o que aconteceu naquele dia. Meu coração começou a acelerar, porque aquilo não fazia sentido. Era detalhado demais, parecido demais. Eu tentei ignorar, deixava a TV ligada, saía mais de casa, evitei ficar sozinho, mas não adiantava. Sempre voltava, sempre à noite, sempre quando tudo ficava quieto. Até que uma madrugada eu acordei, do nada, sem barulho, sem motivo, mas com aquela sensação, aquela certeza. Tinha alguma coisa errada. Levantei devagar,
Fui andando pela casa, tudo normal, até chegar na sala e parar, porque o ambiente estava diferente, pesado, frio, como se alguém estivesse ali, parado, me esperando. Eu não vi ninguém, mas senti, muito claro. E então veio o som, atrás de mim, lento, arrastado. Meu corpo travou na hora, respiração presa. Eu não consegui me mexer. E o pior não foi o barulho, foi a sensação, como se aquilo soubesse, como se estivesse ali por causa do que eu fiz. Eu não tive coragem de olhar. Voltei para o quarto, tranquei a porta, fiquei acordado até amanhecer. Mas desde aquele dia, não é mais só a noite. Às vezes acontece de dia, no silêncio, quando não tem ninguém. E o pior é que não parece mais só um som. Parece presença, parece intenção, como se algo estivesse esperando eu admitir. Meu nome é André, tenho 27 anos, moro em Curitiba e eu sei que isso começou por causa de uma coisa que eu fiz. Eu nunca contei isso pra ninguém. Nunca. Nem em brincadeira. Nem bêbado. Nem pra mim mesmo, se eu pudesse evitar. Foi uma decisão rápida. Daquelas que você tenta justificar na hora, mas sabe que passou do limite. Eu lembro de ter pensado que ninguém ia saber. Que não ia ter consequência. Que era só um momento. E acabou. Eu segui a vida depois disso. Normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas alguns meses depois, começou. Primeiro foi uma sensação. Aquela impressão de já ter vivido algo. Déjà vu. Só que mais forte. Mais claro. Mais exato. Eu sabia o que ia acontecer. Antes de acontecer. Palavra por palavra. Movimento por movimento. E não era coincidência. Era igual, exatamente igual. Meu corpo começou a gelar, porque aquilo não fazia sentido. Até eu perceber o padrão. Tudo estava ligado ao que eu fiz. Sempre. Situações diferentes, mas com a mesma essência, mesma sensação, mesmo erro. Como se estivesse sendo recriado. Eu tentei ignorar, evitei pensar. Evitei lembrar, mas piorava. Cada vez mais frequente, mais próximo, mais parecido. Até que chegou um dia que eu reconheci na hora. O ambiente, o silêncio, a sensação no corpo. Eu já tinha sentido aquilo. Meu coração disparou, porque eu sabia o que vinha. Eu tentei sair, ir embora, fazer qualquer coisa diferente. Mas não consegui. Era como se meu corpo já soubesse, como se estivesse seguindo um roteiro. E então aconteceu. De novo. Do mesmo jeito. Mesma sequência. Mesma sensação. Mesmo erro. Meu corpo inteiro travou. Minha respiração ficou irregular. Porque naquele momento, eu entendi. Não era lembrança. Não era coincidência. Aquilo estava sendo repetido. E não tinha sido a primeira vez. Nem a segunda. Eu só não tinha percebido antes. Desde então, eu comecei a notar mais. Os padrões. As repetições. Os ciclos. E o pior é que cada vez que acontece, fica mais claro. Mais completo. Meu nome é Diego, tenho 34 anos, moro em Goiânia e tem uma coisa que eu fiz que eu achei que tinha resolvido da forma mais simples possível. Eu fiz aquilo e logo depois eu quis me livrar. Não queria lembrar, não queria carregar. Então eu fiz o que achei que era suficiente. Enterrei. Num lugar onde ninguém passa, ninguém vê, ninguém mexe. Eu lembro de ter pensado que aquilo tinha acabado ali, que era só questão de seguir a vida.
E foi o que eu fiz. Por um tempo, funcionou. Nada aconteceu. Nenhum sinal. Nenhuma consequência. Até começar. Primeiro foi um detalhe pequeno. Um cheiro. Fraco. Difícil de perceber. Dentro de casa. Achei que era coisa do ambiente. Ignorei. Mas no dia seguinte, veio de novo. Mais forte. Mais presente. Sempre em lugares diferentes. Como se estivesse se espalhando. Meu corpo começou a ficar estranho. Uma sensação ruim. Como se algo estivesse errado. Mas eu não liguei. Continuei ignorando. Até que uma noite, eu acordei com um barulho. Vindo do quintal. Baixo. Arrastado. Como se algo estivesse sendo puxado. Meu coração disparou. Fiquei parado. Ouvindo. Sem coragem de levantar. Mas o som continuava. Lento. Pesado. E então, parou. Silêncio. Total. Eu não dormi mais. Fiquei esperando amanhecer. Quando fui olhar o quintal, não tinha nada. Mas o chão estava diferente. Mexido. Como se alguém tivesse cavado. Muito recente. Meu corpo inteiro gelou. Porque eu sabia. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Mas eu não quis aceitar. Ignorei. Mais uma vez. Até a noite seguinte, quando o cheiro voltou. Muito mais forte. Dentro de casa. Como se estivesse vindo de dentro. E não de fora. Minha respiração ficou pesada. Eu comecei a procurar. Quarto. Sala. Cozinha. Até chegar no corredor. E parar. Porque ali tinha marca. No chão. Arrastado. Indo em direção ao fundo da casa. Meu corpo travou. Eu não consegui seguir. Não naquela hora. Voltei para o quarto. Fechei a porta. Fiquei acordado. Sem fazer barulho. Sem pensar. Mas desde aquele dia, eu sinto. Não. Meu nome é Felipe. Tenho 30 anos, moro em São Paulo e tem uma coisa que eu fiz que eu nunca imaginei que voltaria desse jeito. Foi algo que ninguém viu. Ninguém estava lá. Ninguém sabe. E era exatamente por isso que eu tinha certeza que aquilo ia morrer comigo. Eu segui a vida normalmente depois. Trabalho, rotina, tudo igual. Mas algumas semanas depois, eu comecei a perceber coisas estranhas. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Coisas fora do lugar. Objetos mudando de posição. Detalhes pequenos, mas frequentes. E sempre quando eu estava sozinho. Sempre. Até que veio o primeiro sinal mais claro. Eu estava no banheiro. Sozinho. Olhei no espelho e por um segundo, meu reflexo demorou. Foi rápido. Quase imperceptível. Mas não foi no mesmo tempo. Meu corpo gelou na hora. Eu fiquei parado, olhando fixo, tentando entender. Mas depois, voltou ao normal. Eu ignorei. Tentei seguir, mas começou a piorar. Mais vezes. Mais claro. Mais longo. O reflexo piscava diferente. Movia a cabeça com atraso. Às vezes, antes de mim, meu coração começou a disparar. Eu evitei espelhos. Evitei olhar. Mas não adiantava. Porque não ficou só neles. Um dia, eu deixei o celular gravando sem querer. Quando fui ver depois, tinha algo estranho. Eu, no vídeo, mas não exatamente. Os movimentos levemente diferentes. Expressão errada. Como se fosse uma cópia. Meu corpo inteiro travou. Eu revi várias vezes. Não era erro. Não era falha. Era eu fazendo coisas que eu não lembrava de fazer.
Desde aquele dia, ficou pior. Às vezes, eu sinto como se tivesse alguém me observando, mas não de fora, de dentro. Como se estivesse me acompanhando, aprendendo, repetindo. E o pior é que começou a antecipar movimentos antes de mim, reações antes de eu decidir, como se estivesse ficando melhor, mais próximo, mais parecido. Até que uma noite eu tive certeza. Eu estava no quarto, parado, sem fazer nada. Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos, moro em Porto Alegre e tem uma coisa que eu fiz que nunca saiu da minha cabeça. Eu nunca contei para ninguém, nem por acidente, nem em brincadeira, nada. Era algo que só existia em mim, na minha memória. E era exatamente por isso que eu achava que estava seguro. Porque não tinha prova, não tinha registro, não tinha como alguém saber. Só que começou a aparecer, do nada. Primeiro foi um papel, na minha mesa de trabalho, sem assinatura, sem explicação. Só uma frase escrita à mão, algo específico, algo que só fazia sentido para mim. Meu corpo gelou na hora. Eu olhei ao redor. Ninguém parecia estranho. Ninguém reagiu. Mas aquilo não estava ali antes. Eu tinha certeza. Ignorei. Joguei fora. Tentei seguir. Mas no dia seguinte, veio de novo. Outro papel. Outro lugar. Outra frase. Mais direto. Mais próximo. Meu coração começou a acelerar. Porque aquilo não era coincidência, era direcionado, era sobre aquilo. Eu comecei a ficar paranoico. Observei as pessoas, prestei atenção em tudo, mas ninguém demonstrava nada, ninguém falava nada, tudo normal. Até que veio a pior parte. Eu cheguei em casa, abri a porta e parei, porque na parede da sala tinha algo novo. Um detalhe que não estava ali antes. Uma marca, desenhada. Simples, mas impossível de ignorar. Porque aquilo representava exatamente o que eu fiz. Meu corpo travou. Respiração pesada. Eu não consegui me aproximar. Fiquei olhando de longe. Sem entender. Sem aceitar. Eu passei a noite fora. Não consegui ficar ali. Mas no dia seguinte, tive que voltar. E quando entrei, a marca tinha sumido. Como se nunca tivesse existido. Mas não tinha acabado. Porque depois disso, começou a aparecer em outros lugares. Elevador, banheiro, rua. Sempre rápido. Sempre discreto. Mas sempre presente. Sempre lembrando, como se alguém estivesse me mostrando, sem falar, sem aparecer, sem se revelar. E o pior é que está ficando mais claro, mais direto, mais difícil de ignorar. Eu ainda não sei quem está fazendo isso, nem como, mas uma coisa eu sei. Alguém sabe, alguém viu, ou pior, alguém sempre soube. E não vai parar, até que todo mundo saiba também. Meu nome é Carlos, tenho 33 anos, moro em Recife e tem uma coisa que eu fiz que eu nunca deveria ter ignorado. Eu guardei isso por anos, literalmente. Nunca falei, nunca escrevi, nunca deixei escapar. Só segui a vida. Mas eu nunca esqueci, mesmo tentando. Sempre voltava. Principalmente à noite. No silêncio. Naquelas horas que a cabeça não para. E foi exatamente aí que começou. A primeira vez foi baixa. Quase inaudível. Um sussurro, chamando meu nome.
Eu achei que era coisa da minha cabeça. Cansaço, estresse. Ignorei. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Mais claro, mais perto. Carlos! Meu corpo gelou. Eu levantei na hora. Andei pela casa. Liguei as luzes. Nada. Nenhuma presença. Nenhum sinal. Mas a sensação não passava. Como se alguém estivesse ali. Parado. Observando. Eu tentei ignorar. Seguir normalmente. Mas começou a piorar. As vozes ficaram mais frequentes. Mais próximas. Sempre à noite. Sempre quando eu estava sozinho. E o pior, não parecia aleatório. Parecia direcionado. Como se soubesse exatamente quando chamar. Como se soubesse quando eu estava pensando naquilo. O que eu pensava. Mesmo tentando evitar. E foi aí que eu entendi. Aquilo estava ligado ao que eu fiz. Sempre que eu lembrava, a voz vinha. Sempre. Meu coração começou a acelerar. Eu tentei parar de pensar. Evitar. Distrair. Mas não adiantava. Era automático. E cada vez que vinha, a voz ficava diferente. Menos humana. Mais distorcida. Mais próxima. Até que uma madrugada, eu acordei com a sensação de que alguém estava no quarto. Eu não me mexi. Respiração leve. Olhos abertos. No escuro. E então, eu ouvi. Muito perto. Do meu lado. Quase no ouvido. Eu sei. Meu corpo travou. Eu não consegui me mexer. Não consegui olhar. Nada. Só senti. A presença. Muito próxima. Muito real. E o pior não foi a voz. Foi a sensação. Como se aquilo estivesse ali por um motivo. Como se estivesse esperando. Esperando eu admitir. Esperando eu parar de fingir. Desde aquele dia, não é mais só a noite. Meu nome é Eduardo, tenho 35 anos, moro em Fortaleza e eu sempre tive certeza de que o que eu fiz nunca ia sair de mim. Era algo isolado. Um momento, ninguém viu. Ninguém estava lá. E por muito tempo, ficou assim. Só na minha cabeça. Eu segui a vida normalmente. Sem sinais. Sem problemas. Até que outra pessoa começou a mudar. O começo foi sutil. Uma colega de trabalho. Nada próximo. Nada íntimo. Mas eu comecei a reparar. Ela me olhava diferente. Tempo demais. Como se estivesse analisando. Como se estivesse tentando entender alguma coisa. Eu ignorei. Achei que era impressão. Mas piorou. Ela começou a falar coisas estranhas. Não diretamente, mas frases soltas. Detalhes. Situações que lembravam. Não exatamente, mas perto demais. Meu coração começou a acelerar. Porque aquilo não fazia sentido. Ela não tinha como saber. Não tinha como. Eu nunca falei. Nunca deixei rastro. Nada. Mas mesmo assim, ela continuava. Olhares, silêncios, frases desconexas. Sempre perto, sempre indireto, como se estivesse testando. Como se estivesse esperando eu reagir. Até que um dia, ela chegou mais perto, mais do que o normal. Parou ao meu lado e disse uma coisa simples, mas específica demais. Algo que só faria sentido para quem estivesse lá. Meu corpo travou. Na hora. Eu não consegui responder. Nem olhar. Só sentir. Aquela sensação. Pesada. Fria. Como se eu tivesse sido exposto. Mas ninguém ao redor reagiu. Ninguém ouviu. Só eu. Eu me afastei. Evitei.
Passei a sair mais cedo, a evitar contato, mas não adiantava. Ela continuava e parecia cada vez mais segura, mais direta, mais próxima, como se já soubesse, como se não tivesse mais dúvida. E o pior, não é só ela. Outras pessoas começaram a agir estranho. Olhares, silêncios, pequenos detalhes, como se aquilo estivesse espalhando. Eu ainda não sei como, nem porquê, mas uma coisa eu sei. Aquilo que eu fiz não ficou só comigo. E agora não depende mais de mim esconder. Porque alguém já sabe. E parece que está fazendo questão de mostrar que sabe. Meu nome é Bruno, tenho 32 anos, moro em São Paulo e por muito tempo eu tive certeza de uma coisa. Ninguém nunca soube. O que eu fiz ficou só comigo. Sem testemunho, sem registro, sem prova. Eu segui a vida tranquilo depois disso. Normal, como qualquer pessoa. Mas de uns tempos pra cá, começou uma sensação estranha. No começo era leve. Aquela impressão de estar sendo observado. Sabe quando você sente que tem alguém olhando, mas não tem ninguém? Eu ignorei. Achei que era coisa da cabeça. Cansaço. Mas não era. Porque começou a ficar constante, mais forte, mais presente, em qualquer lugar. Casa, rua, trabalho. Sempre a mesma sensação, como se tivesse alguém acompanhando, em silêncio, sem aparecer. Meu corpo começou a reagir. Ansiedade, coração acelerado. Eu comecei a olhar mais ao redor, prestar atenção, mas nunca via nada. Nunca. Até que vieram os sinais. Primeiro foi um detalhe. Uma câmera no prédio, virada exatamente para minha porta. Aquilo nunca esteve ali antes. Eu tinha certeza, mas ninguém comentou. Ninguém achou estranho. Só eu. Ignorei. Mas depois vieram outros. Mais câmeras. Mais ângulos. Sempre me pegando. Sempre voltados para mim. Como se eu fosse o foco. Meu coração começou a disparar. Eu tentei não pensar. Mas não dava. Porque não parava. Até que um dia, eu fui rever uma gravação do prédio. Só por curiosidade. E naquele momento, eu congelei. Porque eu aparecia. Normal. Entrando. Saindo. Tudo certo. Mas tinha algo a mais. Sempre. Em todas as imagens. Um ponto escuro. Parado. No fundo. No canto. Difícil de notar. Mas sempre ali. Sempre no mesmo lugar. Sempre me acompanhando. Meu corpo inteiro gelou. Eu tentei mostrar para alguém. Mas quando abri de novo, não estava mais lá. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. Mas eu vi. Eu tenho certeza. Desde aquele dia, eu não consigo mais ficar em paz. Porque a sensação não parou. Só piorou. Mais próxima. Mais intensa. E às vezes, eu sinto que não está só me observando. Está esperando. Esperando o momento certo. Porque no fundo, eu sei. Eu nunca fui descoberto. Mas isso não significa... Meu nome é Daniel, tenho 36 anos, moro em Brasília e tem uma coisa que eu fiz que eu nunca consegui explicar nem para mim mesmo. Na época, eu achei que tinha sido escolha. Um impulso. Algo que veio de mim. Mas hoje, eu não tenho mais certeza. Porque depois daquele dia, eu comecei a mudar. No começo foi leve, quase imperceptível. Pensamentos diferentes, reações estranhas, coisas que eu não costumava fazer. Eu ignorei. Achei que era fase,
estresse. Mas não era. O que começou a piorar. Mais intenso. Mais frequente. Mais fora do meu controle. Eu fazia coisas pequenas e depois não lembrava direito. Como se tivesse no automático. Como se alguém tivesse decidido por mim. Meu corpo começou a reagir estranho. Sensação de atraso. Como se eu estivesse sempre um passo atrás. Como se meus pensamentos chegassem depois. Meu coração começou a acelerar. Porque aquilo não era normal. E então veio a pior parte. Eu comecei a me observar. De fora. Em reflexos. Em gravações. Em momentos rápidos. E tinha algo errado. Não era exatamente eu. Os movimentos, ligeiramente diferentes. A expressão, fora do tempo. Como se tivesse alguém tentando me reproduzir. Meu corpo inteiro gelou. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Porque aquilo começou a ficar mais claro, mais visível, mais presente. Até que uma noite eu tive certeza. Eu estava sozinho em casa. Silêncio total. E parei na frente do espelho. Fiquei olhando. Tentando entender. Tentando me reconhecer. E por alguns segundos, eu senti. Como se eu não estivesse ali. Como se algo estivesse no meu lugar. E eu só estivesse assistindo. Meu corpo travou. Respiração pesada. Eu não consegui me mexer. Só olhar. E naquele momento, o reflexo sorriu. Antes de mim. Meu coração disparou. Eu recuei. Mas a sensação não passou. Desde aquele dia, eu não consigo mais confiar em mim. Nas minhas decisões. Nos meus pensamentos. Porque às vezes, eu sinto que aquilo que eu fiz naquele dia não foi escolha. Foi só o começo. Como se algo estivesse esperando. Esperando alguém para entrar. E agora, eu não sei dizer se ainda sou eu aqui dentro. Ou se eu só estou tentando acompanhar.